A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem, ela se encontra no livro de Jó. O capítulo é 8 e o versículo é o 7. Que a Santa Palavra diz: embora o teu princípio tenha sido pequeno, o teu último estado crescerá em extremo. Amém? Essas palavras, elas foram ditas por Bildade, um dos amigos de Jó. Ele acreditava que o sofrimento de Jó era consequência do pecado e que, se Jó se arrependesse, Deus o restauraria. Embora Bildade estivesse parcialmente equivocado sobre o motivo do sofrimento de Jó, o princípio espiritual, que Deus é restaurador, é verdadeiro. Deus faz crescer tudo aquilo que começa pequeno somente quando há fidelidade e perseverança por sua parte. O livro de Jó, ele vai falar sobre três coisas: sobre o sofrimento humano, a fé e a soberania de Deus. Mostra que o sofrimento nem sempre é castigo, mas pode ser um meio pelo qual Deus revela o seu poder para formar o caráter do justo. Como todos sabem, ele era um homem rico, íntegro e temente a Deus. Mesmo após ser provado por Satanás com perdas e dores, Jó se manteve fiel a Deus, e ainda orando pelos seus amigos. Deus restaurou sua sorte em dobro, conforme está escrito em Jó 42:10, que diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. E você, irmão, está se mantendo firme? Está aí aguardando a restauração de Deus em alguma área de sua vida? Irmão, Jesus Cristo é o único que pode restaurar. Olha o que vai dizer em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Já em Ezequiel 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho do vosso respeito, para vós dar um futuro e uma esperança. Lá em Ezequiel 36:11 vai dizer: multiplicarei homens e animais, e vos fareis habitar como antes, e farei o vosso bem maior do que os primeiros tempos. Em Daniel 2:21 ele vai dizer: ele muda os tempos, as estações, remove reis e estabelece reis. E Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Amém? E você aí, achando que nada pode ser como antes, na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Irmão, o livro, ele foi escrito para os que enfrentam tempos de perda e de dor, mostrando que Deus continua soberano e justo, mesmo quando você não entende os motivos do seu sofrimento. Já nessa passagem de Jó, ela vai falar sobre o processo da fé, porque Deus te leva por etapas. O começo é pequeno, mas o fim é grandioso. Que essa mensagem de hoje seja um convite à perseverança, à fidelidade e à confiança em Jesus Cristo, mesmo quando o início parecer insignificante para você e para os olhos do que te veem. Riqueza, família, saúde são vistas como sinais de bênção de Deus, mas quando Jó perdeu tudo, parecia também ter perdido a bênção de Deus. Mas Deus revelou que a verdadeira prosperidade é a espiritual, não apenas a material. O livro de Jó, ele revela o mistério de Deus, que permite o sofrimento, mas o usa para glorificar o seu nome e aperfeiçoar os seus filhos. As provações são a escola de Deus, onde ele prova e fortalece a fé do homem. Deus nunca deixa o seu povo em ruínas. Ele destrói, mas reconstrói em glória. Deus é mais glorificado em você quando você é confiante nele, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. A fé verdadeira, irmão, ela não floresce no conforto, sempre nas adversidades. É como um escultor que vê uma pedra bruta e diz: ali dentro há uma estátua, eu só preciso tirar o excesso. Assim Deus é em você. Ele remove o que impede o brilho da glória dele em você, mesmo que para isso tenha que doer na alma. Quando começamos algo,
um ministério, um casamento, uma nova etapa. Muitas vezes, irmão, é pequeno e frágil, mas Deus não mede pelo formato do início, e sim por sua fidelidade no processo. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se árvore. Mateus 13, 31 e 32. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses 1, 6. E ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Beldade, mesmo com entendimento limitado, expressa um princípio verdadeiro de Deus. Que Deus é especialista em transformar começos pequenos em finais gloriosos. O início, irmão, pode ser pequeno, mas o fim será grandioso se permanecer firme em Deus. Quando tudo parecer pequeno em você, sua fé, seus recursos, seus resultados, confie. Deus está preparando um crescimento invisível. As promessas de Deus não morrem nos dias da dor. Ele é um Deus de processo, um Deus de multiplicação, um Deus de restauração. Jesus Cristo é o único que pode restaurar e restituir tudo aquilo que o inimigo te tomou. Nada começa grande diante de Jesus, porque tudo cresce à medida que Ele trabalha em você. Permita que Ele trabalhe em você, em sua casa. Não desista. Creia no processo e espere o tempo da sua colheita. Deus está construindo algo maior do que os seus olhos podem ver. Permanece fiel, mesmo no pequeno, mesmo na escassez. Seja grato pelo começo, por menor que pareça. Persevere no processo de Deus, irmão. E você tem desprezado os pequenos começos? Tem confiado em Deus mesmo quando não vê crescimento? Porque o início pode ser pequeno, mas o final será testemunho da fidelidade de Deus por você. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. As bênçãos de Deus muitas vezes vêm embrulhadas em tempos difíceis. As maiores árvores, irmão, do reino nascem de semente que o mundo desprezou. Porque Deus nunca desperdiça o sofrimento de um servo fiel. Transforma em grande testemunho. A fé, ela se alimenta da esperança quando tudo parece perdido. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até dia perfeito. Provérbios 4,18. Assim como Jó, você pode passar pela noite escura, mas a aurora da restauração virá pelo poder do nome de Jesus Cristo. O Filho que começou numa manjedoura, rejeitado, humilhado, mas foi exaltado à glória eterna. Em Jesus, o pequeno se torna grande, o fraco se torna forte, o perdido é restaurado. Cristo, irmão, é a prova que o fim é maior do que o começo. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, primeiramente quero te agradecer o meu acordar, o meu levantar, Pai, em poder escutar os pássaros cantar, Senhor, louvando a Ti, ver o sol, ver a chuva, Pai, enquanto os muitos não conseguem fazer nada disso. Eu te agradeço. Pai, Tu és o Deus que transforma o pequeno em grande, o fraco em forte, o perdido em restaurado. Assim como fizeste com Jó, Pai, traz restauração às vidas dos que estão ouvindo essa mensagem. Que eu aprenda a valorizar os pequenos começos, a confiar mais no Teu processo. Renova a minha fé, fortalece a minha esperança e enche o meu coração de gratidão. Que o meu fim seja maior do que o meu começo, não por mérito meu, mas pela Tua graça e fidelidade. Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu sou pecador e necessitado das Suas misericórdias, Pai. Jesus, Tu és o centro da minha história, o autor e consumador da minha fé. Que em tudo o Teu nome seja glorificado, que eu nunca venha esquecer de onde me tiraste, Pai. Agradeço, Pai, em poder falar mais uma vez da Tua palavra, que é verdadeira e que restaura e que restitui. Agradeço, Pai, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo Nazareno, o restaurador da minha alma. Amém.